cocriação da BCH, no projeto coordenado pelo Edvander Pires e a Joana Páscoa, no âmbito do projeto Plurisaberes. Quero agradecer e, de pronto, já fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher com mais de 50 anos, estamos no espaço da cocriação desse projeto muito bonito. Estou usando uma camiseta branca de alça, uma calça preta, óculos de grau com armação, cor caramelo, tenho cabelos longos, na altura dos ombros, volumosos, um pouco alourados. E nós estamos aqui hoje com a turma da disciplina Prática de Educação Inclusiva, né? Prática de Ensino em Educação Inclusiva, da Faculdade, numa aula um pouco mais diferenciada, fora do espaço da nossa sala de aula, com um convidado especialíssimo, além dos estudantes que estão aqui com a gente, os graduandos da FACED, que vão se apresentando à medida que a aula for decorrendo, os debates e as intervenções, tá certo? Nesse espaço. A gente conta hoje com a presença do nosso convidado especial, professor Alexandre Ribeiro da Silva, tá certo? Professor Alexandre, é professor da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Ele trabalha no município de Itauá, Ceará, e desenvolve suas atividades profissionais na Escola Luzia Araújo de Freitas. Então, a gente quer apresentar o professor, mas já de pronto agradecer sua disponibilidade, sua generosidade de vir aqui partilhar esse momento dessa condução de aula com a gente, contando suas experiências, conversar um pouco com a orientação dos nossos estudantes sobre inclusão, sobre processos de aprendizagem de estudantes com deficiência, que é o tema da nossa aula, e também sobre suas experiências pedagógicas como professor. Então, a gratidão também à disposição do professor e também à sua instituição, que é a SEDUC, e a Escola Luzia Araújo de Freitas, que é quem mais ganha com a profissionalidade que eu conheço e sei que o professor Alexandre tem. Professor Alexandre, passo para você a palavra. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, professora Aline. Gostaria de agradecer pelo convite. Uma honra estar aqui conversando, discutindo sobre inclusão, com os alunos também da disciplina Práticas Pedagógicas e Inclusão, do qual a professora já nomeou a presença, e eu estou aqui para discutir essa experiência que eu tenho ao longo de minha vida. Antes de mais nada, fazer minha autodescrição. Eu sou pardo, tenho cabelo castanho escuro, olhos castanhos claros, tenho aproximadamente 1,80 m, estou vestindo uma camisa gola polo azul, com zíper. Vermelha. Vermelha? Ah, perdoe, peguei errado. Vermelha, uma calça preta, né? E tênis preto. E eu tenho essa dificuldade em cores porque sou pessoa com deficiência, né? Sou pessoa cega, me classifico como pessoa cega enquanto identidade, enquanto luta, mas eu tenho deficiência visual desde os meus 6 anos de idade. Eu tenho retinose pigmentar e, aos poucos, né, ao longo desses 40 anos, venho perdendo gradativamente minha visão. Mas estou aqui para a gente discutir experiências enquanto aluno, enquanto professor, e vai ser uma honra, né, contribuir com o processo de inclusão que, com certeza, essas nossas falas vão chegar às mais diversas instituições por meio, né, da Universidade Federal do Ceará. Tá? Como havia falado, sou pessoa com deficiência visual,
apresentou com 6 anos de idade. Sou, né, das camadas mais populares da sociedade. Nasci no Rio de Janeiro. E, ao identificar minha deficiência visual, que foi exatamente por meio de uma professora que percebeu, né, a importância da professora perceber o aluno, né? Que eu sentava lá no final da sala e fui me aproximando, até um dia me levantar e tentar visualizar o quadro. Minha mãe, com essas informações, começou a ir em busca de esclarecimentos daquilo que eu estava tendo. Na década de 80, percorreu vários hospitais do Rio de Janeiro, né, durante 2 anos, sem nenhum retorno. E na última tentativa, que foi no Instituto Benjamin Constant, ela conseguiu o diagnóstico, inicialmente, de Stargardt, né? Foi o diagnóstico que eu recebi na época, de baixa visão, né? No caso, é um termo muito utilizado na educação, mas oftalmologistas chamam de visão subnormal, que limitava algumas atividades no meu dia a dia. E minha mãe lamentou bastante, né? No caso, vítima do capacitismo, né? Que a gente pode falar, que inferioriza toda uma perspectiva que a pessoa com deficiência tem, né? De forma geral, a sociedade espera da pessoa, e começou a ter pequenas desilusões: o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? E com esse diagnóstico, levou até a minha professora de primeira série, e ela falou para minha mãe: Geni, Tereza, eu não sei o que vou fazer, mas eu vou tentar. Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, fazendo doutorado em geografia, mestrado em educação, com 4 especializações, com 2 graduações, foi porque essa pessoa lá atrás tentou e me deu a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre inclusão. Tá? E, ao longo do meu processo de aprendizagem, eu passei por vários desafios, né? Imposições capacitistas, né? Podemos falar assim. Eu tive experiências maravilhosas, casos de ensino fantástico, né? Por exemplo, aos 6 anos de idade, eu estava passando por o meu processo de alfabetização, e eu, além de poder enxergar, eu tocava as letras. A minha professora fazia em EVA, madeira, né, que eu pudesse fazer as letras, né, cursivas, as letras bastão, né, corretamente. Né, com pouca formação, e a professora me ensinou as cores. Né? Como foi isso, professor Alexandre? Um belo dia, nós estávamos... Porque inicialmente, né, eu tenho muita dificuldade de definir cores claras, né? E o branco da folha não definia muito bem o contraste. O amarelo, o verde claro, o azul. E essa professora, vendo que eu não ia ter êxito, criou uma metodologia, acho que de um acaso. Nós estávamos passando por uma construção na escola e, consequentemente, ela observou um rapaz lixando. E ela pediu essa lixa, né, do qual, em sala de aula, com giz de cera, a gente começou a conhecer as cores. Porque a lixa, ela é fosca e ela facilmente, né, dava o contraste das cores claras. Né? Quer dizer, foram iniciativas simples, né, que me tornaram hoje, né, o profissional que eu sou, né, que tento trabalhar no meu dia a dia com a inclusão. Né? Tive professores que, não havendo a possibilidade da informática, faziam ampliação dos textos, das contas, né, por meio de uma caneta piloto, uma caneta de tinta mais forte, mais visível. Né? Professores que, na medida que escreviam no quadro, com giz, iam lendo. Professores que, nas aulas de educação física, porque o capacitismo está em todo canto, né?
como que o capacitismo atua aí nas aulas de educação física, por exemplo? Sempre os últimos que são tirados para formar times são aqueles que têm dificuldade, né, de atuação. Sempre, né, no cotidiano, eles impõem os nossos limites e barreiras, né? E sempre participei das aulas de educação física de forma adaptada, com alunos normais, ditos normais, o que a sociedade coloca como normais, né? Enfim, tive experiências, né, do cotidiano que meus professores souberam, né, contornar, né, a falta da visão, né, e acabaram construindo uma autoestima, né, de perseverança, de insistência e persistência, né? Fui acompanhado por serviços, né, de educação especial, né? Concomitantemente às minhas aulas, né, no contraturno eu frequentava uma escola chamada Helena Tipoff. E nessa escola, né, Helena Tipoff, eu tive estímulos dos meus resquícios visuais, né? Tinha atividades voltadas para desenvolver a minha baixa visão, né, a utilização desses resquícios, né? Tudo isso, né, no período da educação infantil, ensino fundamental. Ensino fundamental 2 foi novos desafios, né? E sem muito amparo governamental, no que diz respeito a outras disciplinas, minha mãe, por livre punho, professora, pegava os cadernos dos meus colegas, passava a limpo os meus, porque na época a gente tinha muita dificuldade de acesso ao livro didático, né? E escrevia em 2 linhas as palavras, né, numa caneta mais forte, e posteriormente ela gravava em fitas de áudio. Eu acho que vocês não tiveram oportunidade de conhecer, né, os gravadores da época, né, em fitas de áudio, né, BASF, TDK, né, para gravar e posteriormente ouvir, porque eu era filho de pais trabalhadores e eu não tinha como, né, ter assessoria deles durante os momentos de estar em casa para as atividades escolares. Então, ela bolou essa ideia de gravar o áudio ou ficar escutando. Enfim, também tive, né, um processo, né, de aprendizagem de sabores, né, ser excluído, né, as atividades em grupo, né, eu ficava sempre num determinado grupo, né, porque muitas vezes eu não poderia me reunir com outros colegas nas suas residências, que eu tinha dificuldade de locomover, né, enfim, tive algumas limitações, mas o prazer, né, da aprendizagem eu tive que superou essas situações, né? No período da adolescência, a gente acaba também sendo barreirado, né, pelo capacitismo, né, especialmente com as relações afetivas, né? Poucos colegas me chamavam para passear ou ir para uma festa, né? Enfim, não foi fácil, mas com estudo, com educação, eu consegui superar muitas dificuldades, muitas barreiras que o capacitismo me impôs. E se eu estou aqui hoje, professora e alunos, é graças a uma fala de uma professora na primeira série. Tereza, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar. E de lá para cá, né, venho, né, tendo oportunidades inclusivas, como esta de estar aqui com vocês, discutindo, debatendo, né, esses assuntos ligados à inclusão educacional, né? Na faculdade, fiz faculdade de geografia, né, que meus colegas foram muito companheiros, mestrado, né, nem a faculdade, nem o mestrado eu tive cotas para pessoa com deficiência. Eu entrei por livre concorrência. O que tive mais tardar foi um ledor da prova, foi aquela pessoa que leu para mim, né, as questões e passou e transcreveu para o gabarito. E a gente vai, como ponta de lança, abrindo caminho para outros terem acesso,
né, terem condições de estar numa universidade, né, estar participando, né, de forma ativa e participativa no processo, né, de cidadania. Tá? Enfim, esse foi um pequeno resumo da minha história. Eu gosto mais da interação da sala de aula, onde o aluno tira as suas dúvidas, contribui com as suas curiosidades, e eu estou aqui exatamente para contribuir com o processo de aprendizagem de vocês. Tá bom? Alexandre, muito obrigada. Essa primeira porção, muito obrigada por essa primeira parte, essa primeira porção da gravação, dessa sua vida pessoal, escolar. Muito obrigada por compartilhar com a gente suas memórias, seus registros, né? Seus grifos dessa sua experiência educacional aqui entre nós que estamos em formação para sermos professores e professoras. Falando aqui do ponto de vista das estudantes e dos estudantes que aqui estão. E a gente, né, nós somos um grupo curioso cada vez mais de como vamos ensinar todas as crianças. Nós não temos... o que nos move não é só como eu ensino a uma criança autista, como eu ensino a uma criança com baixa visão. Não, é como eu ensino a todas as crianças. Nessas todas as crianças com as suas condições. Mas a gente também está interessado em pensar, e aí hoje você traz algumas experiências a partir da criança com baixa visão ou da criança cega. E aí o grupo aqui quer te fazer algumas perguntas também, a partir da curiosidade inicial que a sua fala desperta. Mais adiante, já construindo aqui um roteiro para a nossa conversa, eu vou também te perguntar um pouco sobre esse estudante na universidade, no mestrado e doutorado, e sobre, a partir também de uma lógica que eu te conheço muito, de uma perspectiva que eu te conheço muito, que é uma admiração que eu tenho com o seu trabalho, suas práticas criativas, significativas. Você é um professor que tem essa marca de produzir práticas pedagógicas para os seus estudantes, sua turma, também do ponto de vista muito significativo, muito contextualizado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa marca já, mas, a princípio, agora a gente vai te fazer algumas perguntas sobre os próximos estudantes que cada um aqui vai ter em sua sala, a partir dessa sua fala inicial, sobre essa criança e esse jovem estudante que você foi, tá bom? E eu elenquei aqui algumas práticas que sua professora e seus professores fizeram com você aqui, dessas que você citou. Mas eu gostaria que as pessoas aqui, que os estudantes perguntassem a você, né, as suas curiosidades a partir dessa sua fala inicial. Sim. Quem gostaria primeiro? Foi Marciano aqui falando. Estou à sua frente, né? Sim. Faço minha autodescrição? Sim. Eu sou um rapaz moreno, né? Negro, cabelo bem curto, estou com uma camisa preta e misturada entre cinza e verde, calça preta e uma sapatilha azul. E uso óculos, né? Alexandre, é um prazer, né, ouvir aqui a sua história e nos engrandece muito saber que você venceu, né, apesar de todas as disparidades que podia ter, que a sociedade tenta impor, né? Mas a gente agradece pelo depoimento. Aqui a gente fez uma leitura, né, por professora do livro de sua autoria, né, junto com Rita Vieira Figueiredo, Inclusão, o Olhar que Ensina. E citando uma parte do texto, aqui que dizia assim, na página 92, né, outra dimensão das fragilidades no ato de planejar das professoras estava situada na existência de uma organização do trabalho pedagógico, no sentido de atender aos diferentes níveis, ritmos ou características dos estudantes, incluindo aqueles com deficiência. No início da pesquisa, questões como o reconhecimento das diferenças existentes na sala de aula e dificuldades no ato de ensinar não eram mencionadas ou tomadas como realidade. Então, baseado nisso, eu queria saber de você, né? Assim, a fala da professora, no seu depoimento que você falou, né?
foi muito significativo nessa questão. Então, assim, a importância da fala do professor, como você disse, mas, assim, em relação aos outros professores, assim, você sentiu muitas vezes essa fragilidade no planejamento, no que era apresentado para você em sala de aula, e como professor, né, o que é que você tem pensado para modificar essa realidade? Sim. Muito obrigado pela pergunta, muito significativo a gente poder dialogar e contextualizar com experiências, né? Meus professores, né, eles têm uma perspectiva da deficiência de forma diversa, né? Alguns aceitam como diferença, outros não, né? E as práticas que eles adotavam comigo eram díspares, né? Eram diferentes. Por exemplo, eu tive professores de educação física, por exemplo, que era altamente acessível, tocava no meu corpo, ensinava os movimentos e atividades, né, tocando o meu corpo espontaneamente. Outros só condenavam, você está fazendo errado, cara. Eu falei, professor, me ajuda. E eu não conseguia ter essa ajuda, né? Professores que me colocavam para sentar do lado para acompanhar meu desenvolvimento no processo de leitura e escrita, e tinha outros que não se importavam. Então, infelizmente, as práticas eram diferentes, né? As práticas eram diferentes. Por quê? Porque para muitos era a primeira vez que estavam tendo uma pessoa com deficiência visual na sua sala de aula. Se a gente formos pegar a estatística, né, de quantas pessoas com deficiência realmente estão de forma significativa, isso começou a partir de 2008, né? Mais precisamente com a política de educação especial na perspectiva inclusiva. Boa parte desses alunos se encontravam em classes especiais, que, no caso da deficiência visual, em classes muito mais ligadas aos institutos dos cegos, seus estados, né? E eram poucos que faziam parte do ensino comum, tá bom? Na sala de aula comum. Então, para uns existia a realidade, para outros não. E eles talvez acreditavam que o processo de aprendizagem, né, que eles colocavam em prática deveria ser seguido de forma uniforme para todos os alunos, sem reconhecer que existem passos diferentes desse processo. Uns aprendem mais rápido, outros não. Outros precisam de adaptações, outros precisam de metodologias diferenciadas, outros precisam, né, de um acompanhamento mais próximo, né? E eu, né, enquanto aluno, e hoje fazendo essa lembrança das memórias, né, enquanto aluno e hoje atualmente como professor, eu percebo que eles não tinham a formação necessária, né, para atuar na diversidade. Então, isso é uma palavra-chave para você. Então, isso é uma palavra-chave para você. Sim. Atuar na diversidade é um mapa, um guia para orientar as atitudes, as práticas e os procedimentos dos professores em sala de aula. Sim. Um aprendizado que te fez muita diferença na vida escolar. Um aprendizado que me fez muita diferença. Além, né, daquela que eu já contei, né, que foi das cores, aprender as cores com os meus colegas. Todos com uma folha de lixa, das mais finas, acho que é 120, e desenhando o sol de amarelo, que eu não conseguia perceber o amarelo contrastando com o branco, o céu azulzinho na folha, eu não conseguia perceber, né? Outras práticas, vivências de aula de campo, né? Sentir na prática aquilo que o professor estava discutindo na sala de aula,
né, visita a museus, visita a determinados lugares. Isso foi muito significativo, né? O próprio aprendizado das letras, né? A professora me entregava uma letra construída, eu acho que era de madeira, e ela pedia para que eu reproduzisse, né, com massa de modelar. E não era só eu, eram meus colegas, né? Quer dizer, foi muito significativo, tá? A matemática, né, eu aprendendo a matemática com os materiais ampliados, ao mesmo tempo que meus outros colegas. Quer dizer, são práticas que acabam contextualizando a realidade de todos. Hoje nós discutimos aí a DUA, né, Desenho Universal da Aprendizagem, mas alguns professores já praticavam isso sem ter essa definição acadêmica, ou sem ter essa definição teórica, né? Mas é a marca, né, daqueles que conseguem ter olhar para as diversidades, para a diversidade. Bom, sou a Ana Vitória. Olá, Ana Vitória. Vou me autodescrever aqui. Eu estou usando um macacão preto com flores diversificadas, rosas, brancas, folhas azuis, amarelas, bem colorida, chamativa. Estou usando duas pulseiras no lado do braço direito e um relógio verde do lado esquerdo. Faço uso de óculos também, com armação preta, tenho cabelos curtos e de cor preta também. Meus olhos também são pretos também. A minha cor de pele já é mais um branquinho pardo. Eu ia dizer um branquinho meio queimado, mas é pardo. E eu sou uma pessoa com deficiência visual, só que não total, eu sou monocular. Eu só enxergo do meu olho esquerdo. A direita eu perdi a visão totalmente, percepção de luz também. Aí a minha pergunta era, como estou seguindo essa área da pedagogia e futuramente ser uma professora, e ser um professor, eu queria saber quais foram os seus desafios como professor, tanto com a gestão, quanto com outros colegas de trabalho e o ensino dos alunos. Os grandes desafios são aqueles que a gente está além da nossa condição física, né? Então, por exemplo, as dificuldades que eu tive foi a parte de secretariado, de planejamento, né, e leituras, né? Porque pelo fato de muitos materiais não estarem acessíveis digitalmente, eu preciso de alguém que faça a leitura. Eu preciso de uma pessoa para corrigir a prova, fazer a leitura para mim. E, consequentemente, preencher os diários, pode ser online, físico, mas tem essas dificuldades que os leitores de tela, por exemplo, não conseguiram superar, tá bom? Então, tendo esse obstáculo, temos que criar formas, né, de ascensão, de superar. Então, eu tenho, né, eu chamo monitor, tá? Ana Vitória, né? Sim. Pronto, eu tenho monitores, né, que me auxiliam nessa parte. Eu tenho que separar um pouco dos meus recursos para remunerar essas bolsas, né, para que eles possam me auxiliar nessa produção que a minha visão acaba limitando, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma leitura, né? Se não for de material que tem acessível digitalmente, aquele monitor naquele horário faz a leitura, faz o planejamento comigo, né? E, em contrapartida, né, eu acabo contribuindo com ele na formação deles, né? Porque a boa parte dos meus monitores são alunos da universidade, né? São alunos da universidade. Hoje são alunos da Universidade Estadual do Ceará, da UES, lá do campus de Itauá, né? Que, em certo ponto, contribui diretamente no trabalho deles, no caso, do processo
de planejar objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, né? E eles percebem na prática, né, esse desempenho enquanto eu professor, tá bom? Mas, passando disso, o limite é o céu, Ana Vitória, o limite é o céu. Com planejamento, com coerência, com determinação, a gente supera qualquer dificuldade. Ainda mais nós sendo docentes, certo? Que a gente, nessa atuação profissional, a maior autoridade que o professor pode ter é o conhecimento. Então, conhecimento a gente pode adquirir por vários e diversas metodologias e maneiras, né? Então, esse foi o desafio que eu tenho, né, de ter sempre um monitor, né, para me auxiliar, monitor, bolsista, enfim, essas nomenclaturas que a gente acaba trazendo à universidade para trabalhar junto com a gente. Então, professor Alexandre, tem uma pergunta pelo chat que eu vou ler para você. Certo. E logo em seguida, a Jéssica também vai fazer uma pergunta. Tá bom. A pergunta é da Aline Laís. Ela pergunta como foi sua caminhada do mestrado para o doutorado. Então, ela está nos acompanhando de um certo tempo em diante da sua fala, mas ela quer saber especificamente esse percurso do mestrado para o doutorado. Certo, tranquilo. Prazer. Aline, o nome dela, né? Aline Laís. Aline Laís, prazer. Minha caminhada, né, eu entrei no mestrado em educação pela Universidade Regional do Cariri. Não tinha ações afirmativas ainda, não tinha nenhum programa de cotas. Eu participei concorrendo nas vagas de livre concorrência, né, e, a princípio, eu fiz uma prova escrita, como demais outros concorrentes, né? Foi disponibilizado, né, um computador sem acesso à internet, que eu utilizei o DOSVox para produção do texto. Tendo êxito, né, eu frequentei as aulas como se fossem as aulas da graduação, né, e sempre acompanhado por iniciativa própria de um monitor. O professor pediu as leituras, a gente produzia os artigos, né, fazia esses artigos, entregava, normal, né? Claro, com auxílio de um monitor. Esse monitor faz a construção intelectual por você? Não. Quem faz a construção intelectual sou eu. Então, ele faz o trabalho de digitar, formatar, colocar a citação de forma correta, né? Colocar na referência bibliográfica. E as disciplinas eu fui fazendo, né, como disciplinas, né, do cotidiano da universidade. As provas eu tive provas Deus do céu, de língua estrangeira, né? Eu fiz na própria universidade, onde eu escolhi para um professor fazer a leitura do texto, e eu fiz a tradução oral desse material, respondi as questões que ele solicitou, né, e tive aprovação. A qualificação, né, como qualquer outro aluno, fui avaliado da mesma forma, com o mesmo rigor acadêmico. Tá? Minha dissertação, minha pesquisa passou pelo Conselho de Ética da Universidade, da mesma caminhada. Tá? Defendi a minha dissertação, que se chamou As Contribuições das Instalações Geográficas no Ensino da Geografia para Alunos com Deficiência Visual. Pronto. Eu trabalhei, né, enfim, eu posso dizer como eu desenvolvo hoje no doutorado, na graduação, claro, com rigor mais acadêmico, muito mais exigente, né? E no doutorado, passei por um processo de seleção, né? Estava passando por 2 processos de seleção, posso dizer que eu passei nos 2, né? Não passei em um porque era apenas uma vaga, né? Que foi
na Universidade Federal do Ceará, mas eu passei na Universidade Federal da Paraíba, né, com o mesmo desempenho. E as disciplinas, eu cumpri a carga horária fazendo as leituras, né, necessárias, fazendo os artigos necessários, os trabalhos que os professores solicitavam, né, com sempre o auxílio de um monitor. Já na UFPB, lá eu contei com auxílio, né, tanto no UFPB, eu estou sendo até... na URCA tem o NUARC, que é o Núcleo de Acessibilidade, eu recebi algum apoio de alguns materiais digitados, em formato digital, mas na UFPB eu recebi um apoio de uma monitora que fazia comigo esse trabalho de pesquisa. Lá eles têm um programa chamado Aluno Apoiador, que é para alunos da graduação, onde o aluno deficiente, ele estuda pela manhã, por exemplo, e recebe o apoio de um aluno que tenha disponibilidade pela manhã, também na parte acadêmica, ter que fazer um percurso dentro da universidade, ele fica totalmente à disposição desse aluno com deficiência naquele horário acadêmico que ele tem que cursar. Eu tive esse aluno apoiador na pós-graduação, por sinal, a primeira iniciativa de alunos apoiadores na pós-graduação foi com a minha presença e a presença de uma outra aluna no mestrado, acho que foi de biblioteconomia, né, e eles disponibilizaram. Depois, né, da qualificação, né, eu estou estudando e escrevendo a minha tese com auxílio do meu monitor, que faz a leitura e a gente escreve juntos. Jéssica. Obrigada, professora Lígia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jéssica. Jéssica, eu até tirar a foto do seu lado, a gente até se cumprimentou. Eu sou uma mulher baixa, cantador preto e curto, agora está em rabo de cavalo. Estou vestindo uma blusa preta. Voltando àquilo que a gente tinha comentado sobre a questão de que a gente, né, está cada vez mais tentando assim, pensar estratégias e formas de conseguir ensinar todos os alunos, né? E eu gostaria de saber se o senhor, como professor, poderia compartilhar com a gente algumas estratégias que o senhor utiliza. Ótimo, tranquilo. Eu sou professor, né, de geografia. Eu sou professor de geografia da educação básica. E também tenho ministro outras disciplinas, né, na graduação. Né? Eu sou professor também do PAFOR, isso aqui da Universidade Regional do Cariri. Mas falando um pouquinho aqui da minha atuação na EJA, né? O ensino médio, né, de forma em geral. Eu, como professor de geografia, eu tenho como principal objeto de estudo o espaço geográfico. Então, eu tento ao máximo contextualizar as minhas aulas, né, com atividades de campo, né, atividades que eu possa ir no local, né, fazendo percursos no bairro, né, na cidade, e já tive aulas de campo para fora do município onde eu dou aula, né. Tento trabalhar com a espontaneidade, né, a habilidade de cada um dos alunos. Por exemplo, eu já tive alunos que têm dificuldade de fazer uma prova, né, mas ele pode apresentar um seminário, uma atividade expositiva, né. Tem alunos que têm dificuldade de se expressar, mas são muito bons em atividades que requer uma boa psicomotricidade, fazer maquetes, né. Tem outros alunos que são muito bons na música, né? Trabalhar com música, né? Algumas músicas eu trabalho nas minhas aulas para que o aluno possa compreender determinados conteúdos, né? Por exemplo, processo de ocupação e produção de espaço geográfico brasileiro. Eu gosto de trabalhar uma música do Renato Russo, né? Legião Urbana, Índios, eu acho muito significativo, né? Processo de globalização, Parabólica Camará, enfim, de Gilberto Gil, enfim.
enquanto professor, eu gosto, né, de perceber primeiramente os alunos, como as suas afinidades, seus pontos positivos, o que eles se identificam mais. Não perceber as dificuldades, né? Não. Primeiro vamos trabalhar com as suas potencialidades, o que eles preferem trabalhar, né? E tornar a aula mais dinâmica, né? Diferenciada, porque um bom processo de aprendizagem é aquele significativo, é aquele que o aluno participa, né? Ele se envolve, ele tem o interesse de participar junto com o professor. Então, eu percebo, né, dentro das minhas práticas, todas aquelas que eu envolvo a participação direta no meu fazer pedagógico, o aluno, eu tenho aprendizagem de sucesso. Muito obrigada. Alexandre, Enquanto mais alguém se organiza para mais alguma pergunta, eu gostaria, depois que você, na sua fala, explicasse um pouquinho melhor sobre instalações. Porque eu sei do que é, mas pode ser que alguns que estão aqui, ou quem mais nos ouviu seguidamente, não entendam o que é uma prática pedagógica em que você organiza trabalhos com instalações. Pronto. Tá? Essa é uma pergunta. A outra é que você diga para a gente, nós vamos atuar com crianças, jovens também, né? Mas pode ser adultos, está também na competência do pedagogo, adultos, no campo da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Mas, prioritariamente, trabalhamos a pedagogia com a infância, tá? Então, pensar nesse nosso aluno inicialmente. Recebi na minha sala de aula, vai chegar a minha sala de aula, eu vou começar a minha sala de aula, uma criança com baixa visão ou uma criança cega. Que primeiras atitudes pedagógicas, procedimentos, você indica para a gente começar esse trabalho na sala de aula? Então, começa por essa pergunta, depois vai para as instalações, tá bom? Certo. Ok. Primeiro de tudo, perceber que todos nós somos únicos, diferentes, e para todos nós somos especiais, né? Então, não existe receita de bolo, não existe um enlatado que você vai utilizar e vai servir para todas as salas de aula nos mais diversos contextos. Não existe essa situação. Primeiro de tudo, você saber a história, né, daquele aluno, né, com deficiência visual, né, seja cego ou com baixa visão, tá? Saber o que ele já sabe sobre o conteúdo que você vai explicar, quais são as suas experiências, o que ele tem no seu catálogo de experiências, né, da sua vida em respeito ao assunto que você vai trabalhar, tá bom? Primeiro, né, conhecer, né, a pessoa com deficiência. Segundo, perceber a sua potencialidade. O que ele pode, o que ele é potencial, né? Se ele tem mais potencialidade nas atividades que ligam à psicomotricidade, né, atividades com tecnologia, né, se ele tem facilidade de se expressar em público, ele é mais tímido, tá? Eu acredito bastante que você conhecendo o seu aluno e conhecendo a potencialidade que ele tem, você consegue avançar bastante. Por exemplo, minha potencialidade, eu acho que daí veio esse favorecimento, né, a eu ser professor. Eu sempre consegui me expressar em sala de aula, eu sempre tive, ou melhor, eu sempre tive espaço de fala, né, proporcionado pelos meus professores. Eles perguntavam aos outros alunos, quem sabe, mas tinha aquela pergunta que eles falavam, Alexandre, o que você compreende sobre, vamos dar um exemplo aqui, sobre a Amazônia? Alexandre,
Você compreendeu o que o seu colega disse, ou você compreendeu o que eu estou falando? Né? Sempre me deixar estar presente na sala de aula e ser parte integrante. Né? Eu não ficar tratado como um coitadinho ou o absoluto. Não, ninguém pode fazer nada com o Alexandre. Não, eu vivenciei a vida de um aluno, como qualquer outro. Fui suspenso das aulas, fui bagunceiro também. Mas eu tive minhas participações enquanto aluno e que meus professores, né, contribuíram, né, me dando essa oportunidade. Né? Enfim, enquanto eu, professor, nas minhas práticas, conhecer o que aquele aluno já sabe, né, trazê-lo a estar próximo, fazer com que ele seja também importante na sala de aula, né? Quando você vê uma situação de exclusão, você atuar numa adaptação que congregue, né, a atuação de todos e a dele. Vou dar um exemplo disso aqui, por exemplo, numa aula, vamos lá, de uma atividade física. Meu professor sempre percebia que eu era um dos últimos a ser tirado no time. Né? Sempre os melhores são chamados para jogar para cada um dos seus grupos, né, primeiramente. Mas quem vai jogar no gol e quem vai jogar na linha, como chama, quem vai para o ataque, vai fazer defesa, eu sempre era colocado no gol. Justiça, né? Um cego no gol, né? E o meu professor falava o seguinte: tudo bem, o Alexandre vai para o gol, mas só vale se chutar na pequena área. Chute à distância não vale. Se for chutar à distância, é gol para o time do Alexandre. E quem vai bater os pênaltis vai ser o Alexandre. Quem vai bater os laterais vai ser sempre o Alexandre. Quer dizer, eu estava presente, eu me senti importante também ali. E isso construiu a minha autoestima. Fortaleceu eu quanto indivíduo, quanto ser humano, e não abaixar a cabeça, ter a postura que eu tenho que ter, o discernimento. Né? E a respeito de instalação, professora, eu conheci um professor, né, professor doutor Emerson Ribeiro, que trabalha, né, uma metodologia de ensino chamada instalação geográfica, onde o processo de avaliação se dá por signos e símbolos materializados de um dado conteúdo pesquisado. Professor, né, vamos estudar, por exemplo, os domínios morfoclimáticos, né, são as paisagens naturais do Brasil. Que é isso? Amazônia, Cerrado, Caatinga. Pronto, eu divido a turma em grupo ou de forma individual. A pessoa, o aluno, faz um texto e, a partir desse texto, a gente elege palavras geradoras, as palavras principais. E a gente vai materializar em signos e símbolos essas palavras. Por exemplo, seca. Professor, algo criativo. Seca, falta d'água. O que a gente pode materializar isso? Professor, uma cabaça vazia. Pronto. Show. O principal bacia hidrográfica do Nordeste. O Rio São Francisco. Como que vamos materializar um Rio São Francisco? Por meio de uma imagem de um santo, São Francisco. Quais são as principais atividades que se destaca, né, na Caatinga? Professor, a gente lembra muito das vaquejadas, da pecuária extensiva. Pronto, vamos simbolizar com o quê? O aluno pensa, vou dar uma sugestão, ferro de marcar gado. Pronto. A gente elegeu signos que materializaram o aprendizado daquele aluno naquele momento por meio de uma pesquisa, de uma produção de texto. E, posteriormente a isso, ele vai lembrar que aquilo que ele aprendeu naquele texto se materializa, ele consegue, né, discutir, olha, esse ferro de marcar gado simboliza a pecuária extensiva, né? Ele fala sobre essa pecuária extensiva. O Rio São Francisco, né, pelo santo que está ali, que a gente conseguiu materializar, né, que é importante, que a bacia hidrográfica que leva a irrigação, que leva é uma matriz energética,
né, por meio de uma hidrelétrica em Sobradinho. Ah, professor, a Cabaça, eu lembro por causa da seca, porque existem períodos secos, e aquilo acaba simbolizando o sofrimento das pessoas, né, que, né, em virtude da seca, tiveram que migrar para as grandes cidades, tiveram que abandonar, né, enfim. Ele, em observar aqueles objetos posteriormente, ele consegue fazer um link daquilo que ele expôs nos signos e símbolos e aquilo que ele aprendeu na sala de aula. Eu fiz uma experiência dessa com aluno cego incluído, né? E eu pedi para ele materializar o domínio, né, a paisagem, né, do Pantanal. Né? E ele ficou numa equipe que subdividiu o trabalho, né? Ficou para ele simbolizar, né, por um signo, a diversidade. E foi uma das coisas mais fantásticas. Ele chegou com um monte de tampas, né, várias tampas de vários tamanhos, várias cores. Ele falou: professor, eu entendo que aqui eu consigo materializar o que eu aprendi sobre biodiversidade. Como? Me explique. Porque, professor, nós temos no nosso cotidiano várias tampas, vários tamanhos, várias formas, várias cores. E é assim que a gente tem que perceber a biodiversidade. Que nossa biodiversidade é rica tanto na fauna como na flora, tanto nos aspectos naturais, nas transformações que a natureza vem realizando. Enfim, eu achei aquilo fantástico. E ele fez esse feedback, entendeu? Ele me convence. Oi? Ele também me convence. Muito. Ele conseguiu. Exato, ele conseguiu com tampas, coisa do cotidiano mais simples. Né? Ele chegou com várias tampas. Pronto, professor, eu consegui materializar meu conhecimento sobre biodiversidade nestas tampas. E ele me demonstrou no concreto. Muitas vezes a gente trabalha com concreto para chegar no abstrato. Ele utilizou o concreto para significar o abstrato. Alexandre, e esses seus artigos, quem tiver interesse em ler seus textos e essas experiências, você já tem publicados? Tenho alguns publicados, né? Tem um livro publicado, que eu vou até enviar para a senhora. Tem instalações a partir da educação de jovens e adultos, do ensino médio, na universidade, né? Tem alguns trabalhos publicados, porque assim, é uma metodologia que a gente tem que eleger em que momento, né, do planejamento global, do planejamento anual, nós vamos realizar na escola. Né? Separa o conteúdo, né, e a partir daquele momento a gente trabalha com esse processo metodológico. Você vem aprimorando essa metodologia e agora refletindo sobre ela no trabalho acadêmico. Exato. Né? Na nossa disciplina da educação especial, por exemplo, a gente também tem uma metodologia, aí tem um aumento de seminários. Então, você está dizendo que é um aumento dentro das suas aulas, naquele semestre, que você lança mão dessa metodologia, né? Exato. Dentro das outras que eu trabalho, né? Dentro Por exemplo, das outras. exato. Aula de campo, né? Maquetes, né? Aula expositiva também, muitas aulas expositivas, materiais audiovisual e tem a instalação. Né? Que é o sucesso. É o que eu estou discutindo o meu mestrado, né, com aluno cego incluído. Inclusive, ele hoje cursa Direito aqui na Universidade Federal do Ceará. Acho que ele está no 3º, 4º semestre. Esse aluno que participou da minha pesquisa. E eu estou desenvolvendo a minha pesquisa, minha tese, demonstrando que, por meio de imagens, né, que é o grande desafio que eu tenho, que esses conceitos que são discutidos na pesquisa estão concretamente materializados nos signos e símbolos escolhidos pelos alunos. Queria dizer também que nessas próximas semanas o Instagram do Inclusão está publicando materiais produzidos pelos estudantes, tá? Ao longo dessa semana e da outra, até o final do semestre, a gente está produzindo esses materiais. E também
que a gente vai disponibilizar alguns materiais, como o seu, né, no link lá do nosso Instagram. E também, quem se interessar, a gente deixa aqui também a sugestão. Nós vamos disponibilizar também os textos de Rebeca Alcântara, que trabalha com fotografia tátil também, e com audiodescrição de objetos, de artes, né, artes plásticas. Ela é formada em italiano aqui pela UFC, fez mestrado lá na UES. Quer fazer uma pergunta e a Paula também. Fique à vontade. Na próxima rodada, nós vamos pedir a cada um que selecione um trecho do livro que a gente está lendo, para que leia, assim como fez esse ano, para que a gente possa estar deixando como reflexão também e um convite à leitura do livro que a gente está estudando. Na realidade, nós temos 3 perguntas, que a doutoranda Sueli também está aqui, professora da Universidade Faculdade Cearense, que eu só sei a sigla, mas que é professora da Rede Municipal de Fortaleza e doutoranda aqui do programa, tá certo? E está acompanhando aqui também a gente hoje. Show. Oi, Alexandre. Olá. Pessoal, conto da sala. Eu estou dando blusa lilás, com o desenho Coragem, com covarde, uma calça preta, uma sandália bege, sou parda, tenho olhos claros, hora está verde, hora está castanho, e tenho o cabelo cacheado no ombro. A gente escutou sobre o ponto positivo dos professores que você passou, de como você se sentiu incluído. Eu gostaria de saber também se houveram aqueles que te excluíram, como os seus colegas, né, nas aulas de educação física, aqueles professores que não sabiam lidar com a sua aprendizagem, o seu modo de aprender. Como você viu também essas questões? Sim. Perfeito, Rebeca. Rebeca, né, teu nome? Perdoe, Kelly. Perdoe. Kelly, sim. E a exclusão pior, sabe qual é? É a silenciosa. Fingir que você não está sendo visto. Colocado de lado, né? A professora ou o professor não perguntar o que você está aprendendo, o que você entendeu, quais são as suas dúvidas. Sobrepor a sua voz, no intuito mesmo de calar. É muito doloroso isso. Tá? Não ser notado. Não é que a professora não conversou com você. Você percebe que ela não alterou a metodologia, ela não se aproximou, ela não te deu chance de aprender. Isso é muito forte. Isso dói bastante, não ser percebido em sala de aula. Né? Todos serem convidados e você não ser, né, de forma geral. O que a gente espera que aconteça isso fora, mas não dentro de uma sala de aula. Né? Por exemplo, na adolescência eu encarei situações, né, complicadas. Meus colegas não me chamavam para festa, eu nunca estava no meio da turma, enfim. Né? Mas a sala de aula acaba sendo um reflexo da sociedade. Mas cabe ao professor transformar isso, mudar isso. Né? E tive experiências, né, professores de geografia mesmo, né, que o que eu entregasse estava bom, e não é assim. Se eu entregasse, traga um trabalho, um cartaz, se eu entregasse xerox, só pelo fato de eu estar entregando xerox, coladas, sem perguntar o que eu aprendi, e eu ganhar um 10, isso não é aprendizado. Então, essas atitudes, né, de ignorar, podemos falar assim, que é das práticas mais cruéis dentro de sala de aula, sabe? E isso acontece até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje acontece.
Porque o professor, muitas vezes, tem que cumprir um enlatado que vem da Secretaria Municipal, Estadual, né? Hoje, a nova versão de exclusão é os laudados. Né? Ele tem um laudo? Tem, então ele está garantido a média. Mas o processo de aprendizagem dele? Uma vez eu participei de uma reunião de uma CRED que estava expondo as notas de SPAES. E o rapaz teve a infelicidade de falar assim, olha, aqui está a nota geral, todos os participantes. Mas quando a gente tirar algumas exceções, a média vai subir. Eu taquei a vaia. Eu sei que eles estavam falando das pessoas que fazem parte, né, enquanto categoria. Né? Exato. As pessoas com deficiência. Né? Então, para mim, a forma mais cruel, né, de exclusão é o silêncio que a gente acaba recebendo dentro de sala de aula. Obrigado, Kelly. Professor, boa tarde. Me chamo Paula. Sou uma pessoa parda, tenho cabelo na altura dos ombros, cabelo castanho, olhos castanhos, estou usando uma blusa pinta. No livro da professora Geni, me despertou sobre a importância da gente variar, né, os métodos de ensino. E um dos métodos que me chamou a atenção foi o educar através de projetos, que você define um tema e une várias disciplinas, né? Trabalha com os alunos a matemática, a geografia, a biologia. Eu queria saber se o senhor já participou de algum projeto nesse estilo e como foi a experiência. Sim, quanto professor ou quanto aluno? Quanto professor. Pronto, quanto professor, sim. Sim, vários. Por exemplo, a geografia, ela, utilizando a metodologia de aula de campo, eu posso convidar, dependendo qual é o meu foco, né, outros profissionais para atuar. Por exemplo, eu fui dar aula no litoral. Eu me lembro que eu dava aula no Liceu de Sobral e tive uma aula de campo, eu fiz uma aula de campo para Jijoca de Jericoacoara. Então, eu contei com apoio de profissionais de educação física, né, eu contei com apoio, né, da professora de história, da biologia, né, da física. Eu fiz uma aula de campo para o museu. Eu contei com apoio de professores da língua portuguesa, né? E, em um dado momento histórico, eu participei de um projeto em Sobral de pessoas com deficiência. E eu levei esses alunos para visitar um museu e nós fizemos um caminho tátil dentro do Museu de Artes Sacras de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota. E lá eu contei com o apoio de outros profissionais, né, professores, né, terapeutas ocupacionais, para assessorar, né, nessa atividade. Sim, acredito que o projeto é uma excelente maneira, né, metodologia de trabalho, porque a gente acaba agregando, né, outras disciplinas, outros profissionais dentro da escola, né? Por exemplo, eu dava aula, né, sobre, só um instante, era geografia da população, né? E eu trabalhava com a discussão sobre taxa de natalidade. Então, eu dava a minha contribuição, mas eu chamava alguém da saúde, né, para participar da aula, né, falar como que a gente diminuiu essa taxa de natalidade ao longo da história da nossa sociedade, né, a questão dos métodos malthusianos, neomalthusianos, que confere, né, o avanço da ciência e a criação dos métodos anticoncepcionais. Né? Então, acredito sim que é importante, é uma atuação interdisciplinar e acaba trazendo mais significado, porque você traz mais informações e acaba enriquecendo mais ainda a aula, né? E a gente acaba contemplando, né, lacunas de perguntas, de informações que um outro profissional pode contribuir, tá bom? E também, por exemplo, eu já tive aulas de campo que eu levei alunos com deficiência, foi maravilhoso.
também chamei a professora do AE, né, para participar, enfim. Né, e atualmente eu estou experienciando, né, uma metodologia, não é nem uma metodologia, uma forma de me comunicar com o aluno surdo que eu tenho lá na escola, sabe? Eu sou cego, eu tenho baixíssima visão, mas enquanto categoria me identifico como cego, porque fica mais fácil o diálogo com a sociedade, né? Fica mais próximo. E eu tenho um aluno surdo. Tem a intérprete de Libras na escola. Mas eu fico com vontade de conversar com quem? Com ele. Né? Tem a Libras tátil, mas eu estou com ele ali, não vai dar tempo de aprender a Libras tátil. E tem um recurso hoje tecnológico no WhatsApp. Né? Ele é um cego já alfabetizado, ele é um surdo já alfabetizado, né? Ele está no ensino médio, e eu utilizo um recurso do WhatsApp, que é o ditado. Não sei se vocês sabem, ali quando você vai fazer um chat, né? Do lado do espaço tem um microfonezinho que você clica, você fala e o texto aparece digitado, né? E eu peguei o WhatsApp dele e eu me comunico diretamente com ele. Aí o retorno é ele diretamente comigo, ou se tem uma palavra que ele não compreendeu, a intérprete de Libras faz a mediação para contextualizar a palavra. E está sendo muito legal, sabe? Muito bacana essa experiência, né? Esse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem entre um professor cego e um aluno surdo. Agora a pouco a gente já Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde. Meu nome é Sueli. Como a professora Geni falou, eu sou doutoranda aqui do PPGE. Sou orientando da professora Geni Cristóvão. Eu pesquiso sobre a política da educação inclusiva. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de como as ações previstas na política, né? A política prevê diversos serviços, recursos e apoios que visam melhorar o atendimento das pessoas que têm alguma deficiência na escola. Uhum. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desses recursos e serviços e apoios. Certo. Eles chegaram para você de alguma forma? Você se beneficiou de algo desse tipo durante a sua escolarização, curso superior ou hoje na docência? Obrigado, Sueli. Importantíssima a sua fala. Posso fazer minha audiodescrição que eu acabei esquecendo? Fiquei emocionada, esqueci de fazer. Eu quero lhe dar um abraço para você. Bem, eu estou usando calça e blusa azul escuro. Eu tenho cabelo cacheado na altura do ombro, sou parda e sou uma pessoa que... Feliz. Show. Bem, eu conheci um pouquinho da política estadual, né? Eu tive uma passagem enquanto gestor de educação especial na Crédito Sobral. Eu acho que foi no período de 2007, 2008, 2010. Tá? Foi logo no período da implantação, né, da Política Nacional da Perspectiva Inclusiva. Né? Bem, pegando um pouquinho da minha história, eu terminei meu ensino médio no final da década de 90. O que nós tínhamos para a época, eu acho que era a Sala de Apoio Pedagógico Específico, né? Uma política nascida da Declaração de Salamanca, né? Do conceito de NES, Necessidades Educacionais Especiais, né? Do qual a nossa Constituição, por meio da LDB, já começa com essa tendência, né, de Salamanca. Não tive, né, nenhum acompanhamento nesse período, porque morava... Assim, quando eu cheguei no estado do Ceará, eu cheguei em 96, 93, 94,
eu não alcancei nenhuma política pública voltada para as pessoas com deficiência. Tá? Minha entrada na universidade também não teve nenhuma política voltada para isso, tanto que eu contei somente com a boa-fé do coordenador da SEV, o professor Portela, na época, ainda me lembro, eu falei para ele, olha, eu sou deficiente visual e eu gostaria de ter uma pessoa para ler a prova. Ele se prontificou com boa vontade, né, de um fiscal e um ledor, mas nada estruturado. Né? Nós vamos ter, de fato, iniciativas, né, mais consistentes, especificamente no interior do estado do Ceará, né, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, né, que acaba rompendo, né, várias barreiras, né, essas iniciativas chegaram, né, mais precisamente nas salas de aula, né, podemos falar, nas salas de aula, não, nas escolas, né, de forma em geral. Né? E foi um trabalho, né, que foi feito de formação, né, acho que em 2007, 2008, 2009, mais precisamente mais 2009, onde vários profissionais tiveram, né, formação a nível do Estado, professores da rede estadual, né, e a implantação, a partir de 2008, das salas de AEI, tá? As salas de recurso multifuncional, né, com os profissionais do AEI. Né? Inclusive, eu participei da primeira turma, né, de especialização de atendimento educacional especializado na época. No caso, essa política, né, ela surge muito à luz, né, da iniciativa do Ministério da Educação, isso é uma verdade, né, foi implementado no Ministério da Educação, onde as secretarias estaduais receberam, né, e contribuíram, né, porque eu acredito que de iniciativa estadual para a época foi muito pouco, né, a partir daí que começou a ter, né, os alunos começaram a ter esse apoio dentro da escola, tanto com as salas tipo 1, tipo 2, né, salas de recurso, né, tipo 1 e tipo 2, que o tipo 2 eram salas, se eu estiver errado, Sueli, você me corrija, destinadas para pessoas com deficiência visual. Né? Então, alunos que tinham registrados no censo, alunos com deficiência visual, tinham acesso a notebooks, a impressora Braille. Isso foi um grande avanço, especialmente para o interior do estado do Ceará, porque ficava limitado ao CAP, né, o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, né, aqui de Fortaleza. Acabou aproximando, né, a inclusão das pessoas com deficiência visual. E eu hoje, em Itauá, eu não sou professor do AE, eu sou professor de sala de aula comum. Tá? E os avanços que a gente teve à luz das políticas realizadas pelo Ministério da Educação fizeram a grande diferença para muita gente, né? Especificamente com ações afirmativas, né? Cotas para pessoas com deficiência no ensino superior, né? Ainda é um grande desafio, né, nós melhorarmos o ensino médio para que esses alunos entrem na universidade. Eu estava dando uma olhada numa tese de uma professora lá da URCA, da professora Marla Vieira, e ela comenta que boa parte dos alunos com deficiência, especificamente deficientes visuais, ingressam mais em universidades particulares, faculdades particulares, do que universidades públicas. Né? E a gente tem que diminuir isso. Né? A predominância tem que ser nas universidades públicas. E eu só realmente tive alguma política voltada de acesso, né, ao ensino de forma geral com a minha entrada na UFPB. Por exemplo, eu prestei mestrado, né, não tinha nenhuma universidade, né, que tinha cotas para pessoas com deficiência. Foi com a nossa entrada que conseguimos
na seleção seguinte, colocar, né, essa cota para pessoas com deficiência de forma geral, né? E eu 2021, né, eu também tentei na Universidade Federal do Ceará, mas aqui ainda não tinha um programa de cotas. Eu consegui entrar no programa de cotas, apesar que minha pontuação estava significativa, né? Eu entrei, né, de 20 vagas, eu entrei em 8º lugar, por pontuação também, mas eu me inscrevi para a cota e eu consegui ingressar lá, né, entrar lá. Então, nós precisamos mais políticas voltadas ao acesso e permanência da pessoa com deficiência na escola, né? Nós vivenciamos também situações vivemos um paradoxo, né? Nós temos um estado do Ceará que é de excelência, né, a nível nacional, né, no processo de aprendizagem, de forma geral, para os alunos, mas a gente fica com aquela interrogação: será que as pessoas com deficiência visual estão incluídas nesse processo e nessas avaliações de forma satisfatória? Né? Ou eles estão ali e estão excluídos com o termo laudado? São situações, Sueli, que a gente tem que pensar e repensar a política estadual de educação, né? Especificamente educação especial. Tá bom? Muito obrigada, Alexandre. Nesse repensar, tem muitas situações que os professores podem já realizar, né? Sim. Outras estão fora das mãos diretamente do professor, estão mais nas mãos da política educacional de uma maneira geral, da qual a gente também tem que fazer enfrentamento. Sim. Acredito muito na formação e na informação para chegar até os professores, né? Então, aqui é uma aula, a gente está num dia comum dentro da universidade, não é mais comum porque estamos com a sua presença ilustre aqui, mas acredito muito que seremos professores e professoras mais atentos. É a geração em que já se forma sob um paradigma que a gente brigou, vem há longos anos tentando construir. Acredito que hoje está mais fácil, temos mais apoio, apesar de que os desafios ainda são enormes, né? Tem uma música do Ivan Lins que é Um Novo Tempo, apesar dos perigos, né? Um trecho, eu acho essa música belíssima. Nós vamos dar uma rodadinha de citações do livro que a gente leu, cada um tirou várias citações para compor seus artigos da disciplina, mas a gente vai destacar cada um vai destacar para você, tá bom? Tá bom. De presente agora nessa leitura coletiva que a gente está fazendo aqui com você. E eu faço algum comentário sobre? Então, assim, a gente vai fazer uma rodada de encerramento, mas sinta-se à vontade. A gente pede para você fechar a nossa sala de aula de trabalho, tá certo? É a última fala, é a última palavra. E já de antemão deixo aqui o meu agradecimento, tanto a você quanto a Led Vander. Além de um profissional show, é um apoio, é uma distribuição dos seus conhecimentos, do trabalho aqui no espaço que ele coordena. Eu vou destacar para você a dedicatória que eu fiz no meu livro, tá certo? Esse livro que a gente está citando e indicando aqui nessa aula aberta, né, comigo. E eu vou ler a dedicatória de uma maneira na íntegra, do jeito que ela está no livro, e faço também um convite, né, que possa essa leitura aos outros profissionais, aos outros leitores que tenham acesso, que possam fazer sentido e significar bastante, usando as duas palavras que estão, né, palavras-chave do seu doutorado e que a gente acredita que é um grande orientador de práticas pedagógicas, né? Elas precisam fazer sentido e significado, né? Para produzir significado. Então, eu dediquei meu livro às crianças, aos jovens e aos adultos com deficiência, por suas lutas históricas e conquistas em prol de uma sociedade melhor, inclusiva
e equânime. As professoras e aos professores que acolhem todos os seus estudantes e assumem o paradigma inclusivo como ética pedagógica e humana. As educadoras, gestores e demais profissionais de uma escola onde eu produzi, né, o meu trabalho de tese, mas essa dedicatória hoje são a todas as escolas desse Brasil, né? Principalmente as nossas escolas públicas, a todas essas escolas que protagonizam um trabalho cotidiano de investigação em docência. Toda docência investigativa e toda docência com compromisso, para mim, é uma docência inclusiva. Agradecemos por aceitarem a proposta inclusiva, pelas inquietações e desestabilizações que a gente sabe que ela produz em nossas vidas pessoais e profissionais. E agradecemos a todos os professores que, abraçando essa educação inclusiva, estão também se disponibilizando ao novo e à mudança. Você falou isso, né? Em uma das suas falas você disse: se não produz mudança, não tem inclusão. Chegada de todos os alunos, e principalmente um aluno com condições que precisam ser atendidas, é preciso se colocar aberto ao novo e à mudança. Então, eu ofereço a todos os professores um respeito, a admiração e uma sincera gratidão por sua docência inclusiva. Né? E eu também deixo extensivo aqui a você. Cada aluno da turma vai escolher uma citação do livro, tá bom? Para a gente encerrar esse momento de tanto aprendizado com você. Eu escolhi na página 91, que diz assim: assumir e realizar a prática pedagógica em uma orientação inclusiva se constitui em uma parte significativa, fomentar estratégias didáticas e procedimentos que repercutam na aprendizagem de todos os estudantes, bem como nos assumir como educadores na autoria da nossa própria ação docente. Eu vou ler a parte que eu escolhi. Cabe lembrar, todavia, que não eram apenas os estudantes com deficiência que pareciam não ser levados em consideração no planejamento, em suas diferenciações de nível de conhecimento, de ritmos e de tempo de aprendizagem, pois esse procedimento também não era destinado aos demais estudantes da sala de aula e, portanto, as ações educativas devem ser intencionalmente planejadas com o intuito de promover o acesso, a aprendizagem, a permanência e a viabilização da convivência escolar com as diferenças. A construção de um currículo inclusivo, diversificado e transformador não é só uma questão de intenções, senão também de práticas sociais e, sobretudo, de atitudes. Página 124. A oportunidade, quando se trata de seres humanos, não existe, pois nenhum sujeito é igual ao outro. Portanto, impossível uma sala de aula homogênea. Todos os sujeitos têm ritmos, interesses, desejos, concepções de mundo e formas de aprender diferenciadas, independentemente da presença da deficiência. Página 115. Cabe lembrar, todavia, que não eram apenas os estudantes com deficiência que pareciam não ser levados em consideração no planejamento. Sua diferenciação de nível de conhecimento, de ritmos e de tempo de aprendizagem, pois esse procedimento também não vai deixar as demais pessoas. Página 24. Uma pessoa não é diferente de outra porque apresenta uma deficiência. Ela é diferente simplesmente pelo fato de existir. Logo, a exclusão escolar não pode se respaldar na existência da deficiência como um atributo, nem no mito da homogeneidade, porque ela não existe. Na página 94, diz assim: nesse sentido, para que se possa implementar uma prática pedagógica de atenção às singularidades dos estudantes, é imprescindível proceder a uma reconfiguração do espaço, do tempo e das interações sociais estabelecidas na sala de aula. Estudiosos de distintas
da organização social da sala de aula. Assim, cuidar de aspectos como a viabilização de uma rotina de diferenciadas formas de agrupamento, o estabelecimento de maiores interações entre estudantes e professor, da organização do tempo, dos recursos didáticos e espaciais, definidos no planejamento e garantidos pela gestão escolar, poderia possibilitar uma transformação no fazer pedagógico desses professores, melhorando o processo de ensino e de aprendizagem, e, consequentemente, a qualidade da educação aplicada. Página 98, a importância da variabilidade dos métodos de ensino também é destacada por eles, quando se refere ao ensino de qualidade concebido por produção do conhecimento, descreve algumas habilidades, compromissos e competências que o docente deve contemplar para concretizar tal concepção, das quais destaca a capacidade de ter o estudante como referência, a valorização do cotidiano, a educação particular, o privilégio da análise sobre a síntese, a ideia de que a aprendizagem é ação, a seleção dos conteúdos, as variedades de métodos e materiais de ensino, a inserção da dúvida no princípio pedagógico, a reorganização da relação teoria-prática e a inserção do plano político social. Continuando a 99. Fazer com que a variedade dos métodos seja incluída nas práticas pedagógicas das professoras, mesmo parecendo algo simples, constitui-se uma tarefa muito complexa. Primeiro, porque a ruptura dos modos de realizar as aulas requer modificações de ordem das concepções e não só de procedimentos. Segundo, nem todas as professoras de segurança desejam disponibilidade para tentar e se lançar naquilo que não dominam ainda. Isso nos mostra que a formação docente em relação à preparação para a prática pedagógica é um terreno muito delicado e complexo. Página 98. A mediação da prática pedagógica para o contexto de uma educação escolar inclusiva reveste a utilização de uma variedade de métodos por parte do educador na construção do ensino das atividades dos educandos. Nesse sentido, acreditamos que é na exploração da variedade dos métodos de ensino que o docente possibilita ao estudante adquirir as funções do aprender. O texto que eu escolhi foi: defendemos assim a possibilidade de que cada escola possa tornar uma instância formativa para os seus professores, para os seus profissionais, um ambiente propício à reflexão, ao estudo, à socialização de ideias e à tomada de decisões, em que todos assumem o caráter da mudança, necessária de acontecer em sua realidade concreta. Não podemos perder de vista a necessidade de escolas e professores revisarem suas dificuldades, revisitarem suas práticas constantemente, renovarem valores e sentimentos ético-pedagógicos, no exercício do compromisso político que a docência requer. Página 39. O meu tá com o Alexandre. Aí, já que eu marquei na leitura, né? Que eu tô vendo aqui pelo celular da Ellen, eu lembrei que marquei essa daqui, ó. Assumir e realizar a prática pedagógica em uma orientação inclusiva se constitui em uma parte significativa, fomentar estratégias didáticas e procedimentos que repercutam na aprendizagem de todos os estudantes, bem como nos assumir como educadores na autoria da nossa própria ação docente. Eu tinha marcado uma outra que era mais significativa, mas como está ali, eu não vou lembrar agora. Então, essa foi a nossa aula de hoje, da disciplina de prática de educação inclusiva. Nós compartilhamos os nossos grifos dessa turma, da leitura ao livro Inclusão, o Olhar que Ensina, a construção de práticas pedagógicas de atenção às diferenças, da minha autoria, Gênio Gustosa, e da professora Rita Vieira de Figueiredo, que está disponível no repositório da UFC, aqui na BN, biblioteca nossa, no repositório. Diz a sigla. DCH, muito obrigada, está no repositório aqui, da DCH. Então, a aula de hoje foi a reflexão, né, conduzida por esse livro, que está no repositório aqui da nossa biblioteca, abrilhantada, né, pelo momento de troca, partilha de saberes, aprendizagem, né, do professor Alexandre
a quem a gente agradece de coração. Vamos encerrar aqui a nossa aula, um coraçãozinho aqui para o nosso grupo. Alexandre, nosso aplauso, nossa gratidão. Muito obrigada pela generosidade. Por trazer essa tarde com você, e eu te passo a fala para você encerrar. Gostaria de agradecer, professora, pela oportunidade inclusiva de estar aqui com vocês discutindo um tema tão relevante, né, que é o processo, né, de inclusão de pessoas com deficiência, né, e dizer que no fazer pedagógico, o olhar atento do professor sempre faz a diferença. Sempre faz a diferença. E um beijo a todas, um abraço a todos, e quando precisar, estarei sempre à disposição. E eu brinco sempre no final, se caso eu passar por vocês e não falar, me perdoe porque eu não vi mesmo, viu? Obrigada.